Em um lugar chamado Babilônia há notícias de que uma guilda de topo falhou em invadir o 40º andar da torre e esses fracassos entre outros desapontaram as pessoas. As pessoas se aglomeraram e começaram a tirar fotos de um homem em pé vitorioso, o caçador classificado como número 1 que esmagou as aspirações do dragão negro. Enquanto a multidão aplaudia, foi revelado que o caçador número 1, conhecido como o Imperador das Chamas, invadiu o chefe sozinho. O repórter disse animadamente ao Imperador que ele havia estabelecido outro recorde e perguntou como ele estava se sentindo hoje, ao que o Imperador das Chamas respondeu com um cumprimento desinteressado. O Imperador das Chamas, entediado e sem poder escapar, ouviu o repórter afirmar que ele é a única pessoa a derrotar monstros-chefes sozinho desde o surgimento da torre. De repente ele ficou irritado e olhou para o repórter com desgosto. Em um instante ele interrompeu o repórter e agarrou o microfone. Fazendo uma cara de nojo, reclamou que não gostava do apelido que lhe deram, ao que o repórter, perplexo, perguntou o que ele queria dizer com isso. A câmera se afasta, revelando um laptop reproduzindo a cena em que o Imperador das Chamas continua a reclamar de seu apelido embaraçoso. O protagonista revela-se o homem assistindo ao laptop com olhos sem vida devido à inveja. Ele continua assistindo o Imperador das Chamas reclamar e anunciar que vai bater em quem criou seu apelido. Enquanto navega pelo Fórum dos Caçadores em seu telefone, pensa consigo mesmo como seria bom ter uma vida onde pudesse dizer o que quisesse livremente. Imaginando-se dentro do Fórum dos Caçadores, ele vê duas pessoas discutindo sobre a atitude do Imperador das Chamas. Ele comenta que quer se tornar como o Imperador das Chamas. Enquanto a discussão entre os dois escalava, ele interrompe novamente afirmando que quer ser como o Imperador das Chamas. Outra pessoa aparece e diz que o Imperador e a Santa estão namorando, o que escalou a conversa ainda mais enquanto o protagonista fez o mesmo comentário. Uma pessoa aleatória entrou na conversa e refutou o fato de que os dois não estão namorando, afirmando que ela é amiga da Santa, enquanto o protagonista comenta a mesma coisa novamente. Finalmente alguém percebeu que havia uma pessoa comentando a mesma coisa desde o início e perguntou quem era, enquanto o protagonista digitava o mesmo comentário de antes. O protagonista repetidamente murmura para si mesmo que quer ser como o Imperador das Chamas enquanto continua comentando no fórum. Enquanto assiste ao Imperador das Chamas em seu laptop, ele diz que inveja o fato de que ele é rico e que todos prestam atenção a cada palavra que ele diz. Ele pensa que se o mundo fosse um romance, o Imperador das Chamas seria o personagem principal, enquanto ele mesmo nem seria um personagem secundário. O repórter pede ao Imperador um conselho para os telespectadores, o que faz o protagonista prestar atenção de repente. Como há muitos caçadores inspirados por You Soa, também conhecido como o Imperador das Chamas. Ele afirma que é lendário já que despertou suas habilidades aos 20 anos e também derrotou um monstro-chefe que não podia ser vencido em 10 anos em apenas um mês. O repórter pergunta novamente se ele poderia dar uma dica para o sucesso dos caçadores aspirantes, o que fez You Soa suspirar de irritação. You Soa inesperadamente concorda e diz que só vai dizer isso uma vez, fazendo o protagonista prestar muita atenção. O Imperador das Chamas afirma que no final aqueles que estão destinados ao sucesso terão sucesso. Enquanto o protagonista observa atentamente a tela, ele afirma que mesmo aqueles que têm sucesso não devem tentar enfrentá-lo, porque aqueles que se opõem a ele morrerão. O Imperador das Chamas se vira e vai embora após dar seu discurso, deixando o público confuso. Sem saber o que fazer com a declaração de You Soa, o repórter decide encerrar o relatório especial. Quando o relatório termina, o protagonista de repente bate o laptop com força. Ele olha para o laptop com uma expressão angustiada. Lágrimas caem de seus olhos devido à sua frustração com o Imperador. Ele coloca o laptop de lado e encosta a mão na parede, reclamando que You Soa despreza pessoas como ele. O protagonista deseja ter o mesmo tipo de talento que o Imperador das Chamas. Então ele não teria que viver em seu quarto apertado e ser desprezado pelos outros por ser apenas um caçador de nível F sem nenhuma habilidade. Ele grita que quer se tornar como o Imperador das Chamas enquanto rasga um pedaço de jornal da parede. Lágrimas caem de seus olhos novamente devido à sua inveja do sucesso do Imperador das Chamas, e ele deseja fortemente ter sucesso com sua própria força também. Uma luz brilhante apareceu enquanto ele murmurava que não ficaria insatisfeito se tivesse as habilidades do Imperador. A luz emanava uma luz mais forte que iluminou o quarto do protagonista. Ele olhou para cima sem saber o que fazer enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Enquanto observava a luz, ele rapidamente reconheceu o que era, porque ele já tinha visto isso em vídeos milhares de vezes antes. Ele reconheceu que era um cartão de habilidade. O cartão apresentou uma parede de texto afirmando que detectou uma inveja sem precedentes. Isso o confundiu, sem saber o que sentir depois de ler tal mensagem. Ele continua lendo a parede de texto que afirma que a torre ficou impressionada com sua inveja e lhe concedeu uma habilidade. Embora incrédulo, ele percebe que o texto informal e um pouco rude era diferente de todos os outros despertares de habilidades que ele assistiu. O protagonista se levanta pensando que não está em posição de reclamar sobre a redação do cartão. Ele pensa consigo mesmo que isso é o que ele estava esperando todos esses anos, enquanto olhava boquiaberto para o cartão dourado. Sem hesitar, ele rapidamente alcança e pega o cartão dourado, que se revela uma habilidade maior que o nível S.
Quando ele pegou, uma interface apareceu mostrando que estava criando um cartão de habilidade. Ele recebe uma habilidade S+, que lhe permite selecionar e copiar aleatoriamente uma das habilidades de um inimigo que o matou. No entanto, ele não pode copiar outra habilidade do mesmo inimigo. Enquanto lê a descrição do cartão de habilidade, lágrimas brotam de seus olhos. Ao perceber que ele morre ao usar essa habilidade, ele cai em desespero. Isso o fez olhar para o texto sem expressão. Depois de perceber completamente que sua habilidade era inútil, ele grita do fundo de seus pulmões reclamando. Tudo isso começou quando a torre apareceu de repente no mundo. A torre era tão alta que você podia vê-la em qualquer lugar do horizonte ao redor do globo. Somente aqueles que estavam prontos para desistir de suas vidas foram os primeiros a entrar na torre para ver o que havia lá dentro. Descobriu-se que cada um dos andares estava cheio de monstros de outro mundo, e apenas um pequeno número de pessoas selecionadas pela torre recebeu habilidades. Assim, todos os que ouviram as notícias se reuniram e lutaram para matar os monstros na torre. Um homem sendo entrevistado na televisão diz que uma vez viu o Imperador das Chamas lutando nos campos de caça. Ele afirmou que o Imperador das Chamas tinha uma lança flamejante e lutava como se estivesse dançando, lembrando Nataraja, a encarnação de Shiva. Um dono de loja é mostrado assistindo à televisão enquanto um homem lhe diz para mudar de canal. O dono da loja pergunta ao homem, que se revela o protagonista, se ele não gosta do Imperador, e ele responde que não. Enquanto parecia deprimido, ele diz que embora algumas pessoas tenham vidas tão boas, porque sua vida tem que ser tão miserável. Enquanto se prepara para continuar resmungando, o dono da loja ignora suas palavras e pensa que o protagonista é apenas um tolo bêbado. O protagonista contou ao dono sobre o que aconteceu no dia anterior, quando recebeu uma habilidade de nível S+, mas morreria se a usasse. Tremendo e com lágrimas nos olhos, ele acrescentou que nem sequer relatou a habilidade para a Associação de Caçadores, porque ele diz que estava muito envergonhado para contar a alguém sobre sua habilidade, quase vomitando, o que fez o dono da loja lhe dizer, irritado, para vomitar do lado de fora. Uma janela pop-up apareceu de repente em cima de sua cabeça, mostrando o ranking de caçadores do dia, enquanto ele continuava caminhando para casa com uma aparência derrotada. Ele se inclina contra uma parede devido à dor de cabeça massiva por causa do excesso de álcool que bebeu. De repente, ele ouve uma mulher gritar perto dele, o que o faz se recuperar. Ele espreita pelo beco ao lado dele e vê uma mulher dizendo ao Imperador das Chamas para ir embora, e pergunta por que ele está fazendo isso com ela. O Imperador das Chamas a elogiou por ser uma boa atriz e acrescentou que se alguém os visse pensaria que ela era a vítima. Ele a chama de santa, revelando que ela não era apenas uma mulher aleatória, mas uma caçadora de topo. Yousoa diz à santa que ele envenenou sua bebida com o ácido estomacal do basilisco que ela mesma estava planejando usar para envenená-lo. Enquanto joga o frasco de veneno no chão, ele se aproxima da santa de maneira ameaçadora, afirmando que as coisas poderiam ter dado errado se não fosse por suas habilidades. Depois que o frasco de veneno se quebra no chão, ela afirma que tudo foi um mal-entendido, já que a santa diz que só deseja invadir a torre com ele como uma equipe. O Imperador das Chamas diz a ela que também pensou isso no início, com um sorriso malicioso no rosto. O protagonista percebe que os dois não estão namorando afinal, enquanto a santa continua a suplicar por sua inocência, dizendo que eles deveriam conversar. Yousoa de repente agarra o pescoço da santa, dizendo que conversar funcionará para ele, mas ele decide as regras da conversa. Enquanto o protagonista cobre a boca para não fazer barulho, ele deduz que a santa pode ser assassinada. O Imperador das Chamas diz à santa que ela só precisa acenar com a cabeça para responder, e mentir será inútil devido à sua habilidade de detectar mentiras, prometendo o antídoto se ela for honesta. Ele pergunta à santa quem ordenou matá-lo, enquanto o protagonista ouve ao fundo. Eventualmente, ele pergunta se foi a bruxa do dragão negro, o que fez a santa reagir suspeitamente. Vendo a cena à sua frente, o protagonista se lembra dos comentários no fórum ontem sobre como o Imperador das Chamas foi elogiado por seu caráter. A santa acena com a cabeça fracamente, confirmando a suspeita de Yousoa. Ele diz a ela que também pensava assim enquanto acendia a mão. Yousoa se despede da santa, enquanto a envolve em chamas enquanto ela grita de dor. O protagonista, testemunhando tudo isso, pensa consigo mesmo como o homem à sua frente foi considerado um herói. Vendo as chamas que queimaram a santa viva, ele acredita que esse homem nunca deveria ser considerado um herói. Ele foge pensando consigo mesmo que o imperador é um assassino psicopata. Enquanto corre, ele acidentalmente quebra uma garrafa de vidro com o pé, fazendo um som alto. O protagonista olha para trás, temendo que o imperador o tenha ouvido. Uma mão alcança o beco. O Imperador das Chamas aparece tendo ouvido o barulho e nota o protagonista. Ele afirma que pensava ter limpo todos os ratos, mas parece que havia mais um com um olhar maligno no rosto. Depois de ver o Imperador cara a cara, ele percebe que seus olhos se assemelham aos de um assassino, o que o leva a continuar fugindo com medo. Enquanto corria, ele se perguntava quantas pessoas o Imperador matou até agora. Ele pensa que pode ter sido mais de 100 ou até 1000, depois sente uma dor aguda vindo por trás. Isso o faz cair de cabeça no chão de concreto. Um sapato caiu durante sua queda. Quando olhou para trás, ficou chocado com o que viu. Seu pé foi cortado e ele não conseguia mais correr.
O Imperador das Chamas se aproxima lentamente dele. Incapaz de fazer qualquer coisa, ele fica no chão tremendo de medo. Finalmente o Imperador o alcança. Ele pede ao Imperador das Chamas para poupá-lo, o que leva o Imperador a reclamar que ele não deveria ter fugido. Yousoa pergunta a ele se viu alguma coisa antes. O protagonista responde que não viu nada. Isso faz o Imperador das Chamas se agachar e perguntar ao protagonista o que ele não viu. Ele estrangula o protagonista afirmando que era impossível ele não ter visto nada já que estava no lugar certo na hora certa. Apesar dos apelos do protagonista, o Imperador continua a interrogá-lo. Ao olhar para o rosto do Imperador, ele acredita que se assemelha a um demônio. O protagonista lembra como ele e o mundo admiravam alguém louco como o Imperador das Chamas. Ele diz ao Imperador para usar a habilidade de detecção de mentiras, ao que ele responde com uma expressão confusa. Como um último esforço, ele diz que o Imperador deve usar a habilidade para provar que ele não foi enviado por ninguém. O Imperador responde com um rosto perplexo dizendo que ele estava apenas mentindo sobre a habilidade. Então o protagonista pergunta se ele realmente matou a Santa sem certeza. Ele o acusa de matar a Santa só porque ela era suspeita. Yousoa o empurra ofendido por ele ter feito tais acusações. Ele afirma que ela realmente tentou matá-lo e que teria sido envenenado no dia seguinte se não a tivesse matado, o que faz o protagonista perguntar como ele sabia de tudo isso. Com um olhar despreocupado, ele responde que tem uma maneira de saber. Yousoa esfrega a cabeça do protagonista dizendo que ele deve ser inocente já que mencionou a habilidade de detecção de mentiras, o que faz o protagonista agradecer. Destruindo suas expectativas, o Imperador das Chamas acende a mão afirmando que ele já viu demais. Enquanto seu corpo é consumido pelas chamas, a última coisa que ele vê é Yousoa sorrindo, enquanto se despede dizendo que ele precisa morrer. O protagonista se lembra de uma pessoa de sua infância dizendo que como seu nome é Gonja, ele precisa ser tão grande quanto Confúcio. O pequeno Gonja concorda felizmente com o homem a quem chamou de diretor. Após o flashback, ele pensa consigo mesmo que não quer morrer assim, enquanto uma janela pop-up lhe diz que ele morreu. Enquanto ele está deitado no chão de um lugar desconhecido, ele é subitamente preenchido com arrependimentos por causa de como morreu e da maneira como viveu antes. Uma janela pop-up apareceu novamente afirmando que a condição para sua habilidade foi cumprida por sua morte. Ele pensa consigo mesmo que poderia ter vivido um pouco melhor enquanto a janela pop-up prossegue para copiar aleatoriamente as habilidades do caçador Yousoa. A janela mostra que está criando os cartões de habilidade que copiou antes. Gonja, enquanto chorava no chão pensando que tinha o direito de viver uma vida melhor, vê um cartão dourado. A janela o instrui a selecionar um cartão de habilidade. Ele estende a mão implorando por uma chance. Gonja pegou um cartão dourado que brilhava intensamente. A janela de status afirma que a seleção está completa e prosseguirá para copiar a habilidade. O protagonista acorda de repente chocado por ainda estar vivo. Ele ouve as notícias em seu laptop relatando sobre a invasão do 40º andar. As notícias continuavam dizendo que a Guilda do Dragão Negro voltou de mãos vazias novamente. Gonja se levanta confuso e de repente percebe que sua perna ainda está lá apesar de ter sido cortada antes. Ele percebe algo chocante, o que o leva a encarar o laptop. A transmissão ao vivo que ele estava assistindo era a mesma de ontem. Ele se levanta em seu quarto perplexo sem saber o que está acontecendo. Enquanto tenta se lembrar de quando voltou para casa, ele percebe que o jornal que rasgou na parede ainda está intacto. Seus olhos se movem para o telefone vendo os mesmos comentários no fórum dos caçadores de ontem. Ele olha para o laptop vendo que as notícias ao vivo também eram as mesmas. Confuso com a situação, ele se pergunta por que todos estão dizendo as mesmas coisas de ontem. Lembrando que há um momento ele morreu e pegou um cartão de habilidade, ele tem certeza de que não foi apenas em sua cabeça. Gonja estende a mão horizontalmente. Ele abre todos os seus cartões de habilidade e vê que agora tem 2 cartões dourados. O primeiro foi a habilidade que ele recebeu ontem, que ele absolutamente odiava. E ele fica chocado com o outro cartão ao perceber que era a habilidade do Imperador das Chamas que ele copiou quando morreu. Seu nome é o relógio do retornante, que o retorna automaticamente 24 horas no tempo, embora tenha uma penalidade maior quanto maior o nível. Enquanto Gonja lê a habilidade em voz alta, ele lentamente junta as peças. Ele percebe que esse era o segredo do Imperador das Chamas para se tornar poderoso, já que permite que ele mantenha suas memórias e pontos de experiência sempre que morre. A razão pela qual ele matou a Santa foi que ele foi realmente envenenado por ela no dia seguinte. Seu peito aperta enquanto pensa que a razão pela qual o Imperador o matou tão facilmente também foi por causa da habilidade. Gonja ouve a transmissão ao vivo em que o Imperador das Chamas está prestes a falar. Enquanto seu sangue ferve de raiva, ele assiste à entrevista onde o Imperador diz que as pessoas não deveriam tentar se opor a ele independentemente de quão bem-sucedidas fossem. O Imperador avisa que aqueles que se opõem a ele certamente morrerão, ao que Gonja reage silenciosamente. Ele fica irritado com a confiança do Imperador em matar qualquer um que se oponha a ele. Gonja segura seus cartões de habilidade e provoca o Imperador para ver quem morrerá desta vez. De repente ele ouve alguém gritar do lado de fora que há um incêndio. Enquanto ele olha pela janela, vê um grande incêndio e ouve muitas pessoas entrando em pânico sobre o que fazer. Ele sai com sua arma na mão.
Vendo as pessoas correndo para o fogo com itens para apagá-lo, ele decide segui-las também. Gon já revela que este lugar é diferente do mundo exterior, de modo que este lugar é feito pelas pessoas que entraram na torre para se tornarem caçadores. O lugar onde ele atualmente vive e onde o fogo está atualmente queimando é no andar 1. Enquanto ele corre para o fogo, ele olha para o telefone para ver a hora. Ele vê que a hora atual é próxima da hora em que estava ficando bêbado e deduz que esse fogo foi iniciado pelo Imperador das Chamas para encobrir o assassinato da santa. Os cidadãos de Babilônia lutam para apagar o fogo, pois é muito grande. Uma mulher conhecida como a Bruxa Negra, que é a mestre da Guilda do Dragão Negro e a segunda classificada em todos os caçadores, assume o controle da situação e insta todos a seguirem suas ordens. Outra garota, que é a mestre alquimista e chefe da Guilda dos Curandeiros e Farmacêuticos e também a quinta classificada, protege a área e solicita o envio de uma equipe de resgate. Gon já afirma que algumas pessoas chamam essa cidade de Babilônia ou Cidade do Andar 1. O paladino, que é um líder do corpo de vigilantes da cidade e o 10º classificado, afirma que não há necessidade de uma equipe de resgate, pois o lugar em chamas já estava isolado há 5 anos. Nosso protagonista diz que algumas pessoas até a chamam de Cidade da Ascensão e acrescenta que ninguém pode voltar ao mundo exterior depois de entrar. Enquanto ele observa as pessoas tentando apagar o fogo intenso, ele se lembra de que todas as pessoas em Babilônia estão acostumadas a situações extremas como essa. Ele ouve a alquimista perguntar ao paladino onde está a santa, porque ela não é do tipo que se atrasa para uma emergência. O paladino responde dizendo que a santa tinha algo para fazer e suspeita que eles devem estar em um encontro juntos com o Imperador das Chamas, já que os vê juntos com frequência. Ela comenta que não gosta do Imperador, pois algo nele a incomoda. Yousoa chega de repente à cena, fingindo estar surpreso com o fogo diante dele. Ele arrogantemente brinca sobre quem brincou com fogo sem sua permissão, enquanto os espectadores ficam chocados ao vê-lo. Gon já olha para o Imperador das Chamas com um olhar ressentido. O paladino agradece ao Imperador das Chamas por vir, enquanto o Imperador orgulhosamente diz que está no local. Ele pede ao Imperador para apagar o fogo, o que resulta em ele perguntar qual seria a recompensa se ele ajudasse. Gon, já que viu a cena, fica furioso com seu comportamento, já que ele foi quem começou o fogo em primeiro lugar. O paladino responde que o Imperador das Chamas ganhará a boa vontade do público como um herói que salvou o dia, ao que ele responde que não se importa com o que os outros pensam. Enquanto o Imperador das Chamas se afasta dizendo que não faz trabalho de caridade, Gon já se lembra de todas as pessoas o elogiando e não se importando com seu comportamento rude. Ele olha para o Imperador amargamente, pensando em como todos simplesmente pensam nele como um herói ligeiramente excêntrico. Mas ele é o único que conhece a verdadeira natureza do Imperador como um assassino psicopata e frio. Gon, já cheio de intenção assassina, decide que precisa matá-lo. Ele de repente caminha em direção ao Imperador, que está perto do fogo, levando os espectadores a perguntarem para onde ele está indo. O espectador tenta impedi-lo, mas ele apenas empurra sua mão. Indo em direção ao Imperador com uma arma na mão, ele acredita que matá-lo seria o melhor para a humanidade e para a honra dos verdadeiros caçadores. Ele bate o pé alto como se estivesse se preparando para um ataque. O Imperador das Chamas olha para ele enquanto Gon já se prepara para matá-lo, independentemente do método. De repente ele avança em direção ao Imperador. Sua mão toca a chama, pensando apenas que o Imperador é um monstro que merece ser eliminado. Em vez de atacar diretamente o Imperador, ele na verdade correu para o fogo intenso, o que surpreende a todos, incluindo Yousoa. Depois de correr para o fogo, ele grita de dor enquanto seu corpo é envolvido pelas chamas. Os espectadores observam horrorizados enquanto Gon já queima vivo. Enquanto queimava lentamente, ele eventualmente cai. Sabendo que essa é a única maneira de matar o Imperador, ele respira fundo pela última vez enquanto vê o Imperador confuso com o que aconteceu de repente. A janela pop-up aparece novamente, lembrando Gon já de que ele morreu. Ele voltará 24 horas no passado, como a janela indicou. Gon já acorda com uma expressão determinada no rosto, após ouvir a transmissão ao vivo ao fundo. Imediatamente após acordar, ele se senta na cama e abre a janela pop-up. Ele fica aliviado ao ver que a habilidade está funcionando corretamente após ver a janela mostrar seu ranking atual. A janela também afirma que não há penalidade por usar a habilidade, já que ele ainda é apenas um nível F. Gon já acredita que matar o Imperador agora é impossível, mesmo que ele tenha sorte, já que o Imperador também possui a habilidade de voltar 24 horas no passado. Ele se lembra de uma maneira de matar o Imperador mesmo com sua força baixa. Olhando para uma entrevista no passado, perguntando ao Imperador quando ele despertou pela primeira vez. Yousoa afirma que despertou pela primeira vez há 11 anos, aos 21 anos, levando o entrevistador a elogiar sua boa memória. Ele diz que só se lembrou porque despertou exatamente no dia do seu aniversário. Gon já calcula os dias passados desde o aniversário do Imperador há 11 anos, resultando em um total de 4.050 dias. Preparando-se para cravar sua espada em si mesmo, ele planeja morrer 4.050 vezes.
Enquanto apunhala diretamente seu coração, ele acredita que isso o levará de volta ao tempo antes do imperador despertar após fazer isso mais 4049 vezes. A janela pop-up o lembra novamente de que ele morreu. Ele retorna com sucesso 24 horas no passado encharcado de suor frio. Pegando sua arma novamente, ele conta os dias restantes até 4049. Então ele rapidamente se apunhala novamente. Depois de acordar, ele se mata repetidamente enquanto conta os dias restantes. Houve momentos em que ele falhou em se matar rapidamente, causando-lhe sofrimento intenso. Ele perseverou mesmo com a dor intensa vez após vez. Houve também momentos em que ele não aguentou mais a dor, o que o fez fazer uma pausa. Ele conta até restarem 2020 dias enquanto observa sua expressão de dor refletida em sua arma. E eventualmente ele conta até 543 dias. Finalmente ele se prepara animadamente para se apunhalar. Depois de se matar tantas vezes, faltava apenas um dia para alcançar seu objetivo. O som do relógio preenche o quarto silencioso de Gonja, enquanto ele está deitado no chão segurando sua arma. Ele se senta para olhar para sua parede. Gonja vê que a parede está completamente vazia. Isso o lembrou de que ele conseguiu, já que a parede estava anteriormente cheia de jornais sobre o Imperador das Chamas. Ele segura sua espada contra a parede como se estivesse declarando sua vitória sobre o Imperador. Respirando aliviado, ele agora está de volta ao tempo antes de a lenda do Imperador das Chamas começar após se matar tantas vezes. Gonja afirma que se matou 30 vezes mais do que os 4050 planejados, pois houve momentos em que teve dificuldade em se matar e fez pausas. Ele passou por esses sofrimentos para provar que a lenda do Imperador das Chamas não é eterna. Depois de se levantar, ele se prepara para sair de seu quarto após tanto tempo. Gonja sai de seu quarto após tanto tempo carregando sua arma, enquanto está cheio de convicção. Ele coloca o capuz para esconder o rosto e se prepara para caçar sua presa. A data é 6 de maio, uma semana antes do despertar de You-Soa. Depois de ir para seu complexo de apartamentos, Gonja encontra You-Soa deitado na cama. Ele acorda irritado com o som do alarme. Depois de se levantar, ele verifica o telefone enquanto reclama de sua dor de cabeça. You-Soa afirma que se arrepende de ter bebido demais na noite anterior, enquanto Gonja repete perfeitamente suas palavras devido a já ter reiniciado o dia 10 vezes para fazer um plano perfeito. Gonja já sabe que ele acorda todos os dias às 9 horas no dormitório de nível F sem falhar. Ele segue You-Soa enquanto ele reclama e se prepara para o trabalho. E exatamente às 15 horas, You-Soa captura gosmas vermelhas no campo de caça do segundo andar. Ele diz que está cansado de capturar gosmas o dia todo, já que tem feito isso todos os dias. Enquanto grita que quer uma vida incrível como a do Santo da Espada, Gonja olha para ele com desgosto, sabendo que ele é apenas mais um F-Rank mediano esperando ter sorte. Enquanto segura uma gosma vermelha, ele continua seu desabafo dizendo que deveria pelo menos ganhar na loteria ou conseguir uma habilidade de Rank S. Gonja sabe que seus desejos se realizarão uma semana depois. Uma gosma vermelha de repente o ataca. Ele contra-ataca com sua lâmina imediatamente, não dando chance para a gosma. Os restos da gosma vermelha se espalham no chão enquanto Gonja proclama que um futuro tão sortudo não acontecerá mais para You-Soa. Depois de pegar alguns dos restos da gosma, ele os usa para cobrir seu moletom. E exatamente às 17h31, You-Soa decide ir para a área de caça do sexto andar, que é uma área difícil onde os caçadores raramente vão porque acredita que não chegará a lugar nenhum apenas matando gosmas. Este é um lugar onde ele ficará sozinho pelos próximos 36 minutos. Gonja chama You-Soa enquanto está coberto de gosma. Ele chama sua atenção fazendo-o virar para olhar para ele. Enquanto finge ser atacado por lobos, Gonja pede uma poção. Ele responde com raiva e pergunta a Gonja se ele já matou os monstros na área. You-Soa reclama que perdeu seu tempo e não conseguirá cumprir sua cota do dia, recusando-se egoisticamente a dar-lhe uma poção de graça. Ele pergunta quanto ele está disposto a pagar pela poção, enquanto Gonja finge estar confuso. Enquanto cutuca com sua arma, ele repete sua pergunta novamente. Enquanto agita a poção, ele repreende Gonja por pedir uma poção cara depois de arruinar sua caça e o chama de descarado. Gonja oferece 20 moedas de ouro pela poção, que You-Soa recusa já que está em vantagem sobre ele. Ele pergunta se sua vida vale apenas 20 moedas de ouro, já que esse é o valor que ele está disposto a pagar em troca de salvar sua vida. Depois disso, ele aumenta sua oferta para 40 moedas de ouro, mas You-Soa ainda recusa. Agora ele exige que Gonja lhe dê todo o seu dinheiro. You-Soa pega todo o seu dinheiro como esperado por Gonja, que sabe que ele era esse tipo de pessoa desde o início. Depois de pegar sua carteira, ele empurra Gonja e começa a vasculhar sua carteira. Ele conta apenas cerca de 60 moedas de ouro em sua carteira, o que o leva a chamar Gonja de pobre e dizer que ele deveria carregar mais dinheiro. Gonja diz que eram todas as suas economias naquela carteira. You-Soa cruelmente responde que gastará bem.
Isso lembrou Gonja da época em que foi morto pelo imperador, pois ele estava fazendo a mesma cara de então. Ele pede a poção novamente logo antes de You Soa ir embora. Soa prepara sua arma depois de dizer que pensou em dar-lhe a poção, dizendo que se o deixar ir ele pode se vingar mais tarde, o que é um risco que ele não estava disposto a correr. Ele prepara um ataque depois de dizer para ele morrer. Gonja se agacha preparando-se para contra-atacar. Depois disso ele rapidamente lança um ataque na virilha de Soa, sabendo que viverá sem preocupações depois de matá-lo. Soa xinga ele depois de ser imobilizado por seu ataque. Gonja puxa sua lâmina escondida em seu moletom. Então ele corta diretamente a garganta de Soa. Isso resulta na garganta de Soa sendo cortada. Gonja ofega enquanto recupera sua energia, observando o sangue jorrar de seu oponente. No caso de Soa despertar de repente diante da morte, Gonja corre novamente para atacá-lo. Ele levanta sua lâmina dizendo que mandará Soa embora adequadamente. Então ele perfura diretamente sua cabeça, matando-o imediatamente. Após o ocorrido, ele diz suas últimas palavras ao homem que foi chamado de Imperador das Chamas, afirmando que algo o incomodava mais do que o imperador matá-lo naquela época. O motivo pelo qual Soa lhe disse seu nome pouco antes de matá-lo era algo que ele não conseguia entender. Ele diz que finalmente percebeu isso depois de se matar 4090 vezes. Apesar de ser um assassino a sangue frio, ele queria agir como se fosse um guerreiro honrado lutando em um duelo sagrado. O comportamento de Soa o enoja. Quem agiu como se fosse justo apesar de ter matado muitas pessoas. Depois de gritar e xingar repetidamente o cadáver de Soa, ele finalmente se acalma. Um bando de lobos vermelhos se aproxima lentamente dele. Os lobos, como se pedissem permissão, se reuniram ao redor de Gonja, que imagina que querem comer o cadáver de Soa. Ele vai embora dizendo que não precisa mais do corpo de Soa, fazendo com que os lobos comecem a comer o cadáver. Enquanto os lobos devoram os restos mortais de Soa, o protagonista continua caminhando com uma expressão vazia no rosto. Depois de caminhar um pouco, ele vê um monte de terra no chão. Ele o desenterra com as mãos nuas, revelando as garrafas de água e uma bolsa que ele havia escondido anteriormente. Depois de trocar rapidamente de roupa, ele então joga suas roupas ensanguentadas na pilha. Gonja fecha o zíper do seu agasalho depois de se limpar. Em seguida ele decide ir para o andar 1, perguntando a si mesmo se tudo acabou agora. O sistema então o transporta para a cidade do andar 1. Lá ele avista um membro do corpo de vigilantes. Ele congelou no lugar, assustado de ser descoberto. À medida que o membro do corpo de vigilantes passa, ele se preocupa ainda mais. No entanto, o homem não prestou atenção nele. Ele então percebe que tudo acabou e que não adianta mais se preocupar. Depois de ir para um bar sabendo que ninguém sabe o que ele fez, ele ouve as notícias sobre a equipe de invasão falhando novamente em completar o andar 10. Enquanto desfruta de sua cerveja, ele continua ouvindo as notícias sobre o Santo da Espada recusando-se a participar da invasão. Ao pedir outra cerveja, ele sorri feliz, sabendo que o Imperador das Chamas não existe mais. O garçom pergunta se sua caçada foi bem sucedida, já que ele está bebendo muito, ao que Gonja responde entusiasticamente que sua caçada foi super bem. Ele desfruta de sua cerveja enquanto ouve as notícias de que, embora os caçadores classificados de 2 a 7 tenham participado da invasão anteriormente, ainda não conseguiram terminar, fazendo algumas pessoas chamarem o ranking de inútil. Enquanto engole sua cerveja, ele abre sua janela de status, vendo as 2 habilidades que o ajudaram nesta empreitada. Ele comentou que a cerveja tem um sabor muito doce depois de olhar para suas 2 preciosas habilidades. Percebendo que ele não tem uma habilidade de combate, ele fica um pouco insatisfeito, o que o leva a chamar sua própria ganância. Gonja pensa que seria desavergonhado pensar em adicionar mais habilidades ao seu arsenal. Em vez disso, ele pensa sobre o que seria possível com as habilidades que ele tem agora. Ele pode ganhar na loteria de sangue Ryun da Guilda dos Mercadores. Ou ele poderia vender a informação sobre como limpar os andares superiores, já que ninguém sabe ainda. Enquanto Gonja está animadamente pensando sobre o que fazer no futuro, um homem de repente entra no bar. O que entrou foi um homem velho alto com um físico robusto que pediu leite assim que entrou. Ele instrui o barman a misturar um pouco de vodka e açúcar no leite, acrescentando que mel seria melhor em vez de açúcar. Depois de caminhar mais para dentro com seus sapatos vermelhos. Enquanto Gonja pensa que ele é estranho, o dono pede desculpas e diz ao velho que ele não era um barman, ao que ele responde que vai pagar corretamente, então não precisa se preocupar. Gonja ouve outras pessoas no bar fofocando sobre o velho. Ele olha para a tela da TV onde o locutor afirma que eles precisam fazer algo para o moral dos caçadores. O locutor acrescenta que há muita opinião pública dizendo que eles deveriam cooperar, enquanto o rosto do Santo da Espada aparece na TV. Gonja olha para a tela chocado. Quando o locutor pergunta onde está o Santo da Espada, Gonja percebe que o velho no bar agora é o Santo da Espada. Marcos Kalemburi, também conhecido como o Santo da Espada, era o caçador classificado em primeiro lugar antes de o Imperador das Chamas ganhar fama, mas ele desapareceu de repente e ficou desaparecido mesmo após 11 anos. Gonja olha para o Santo da Espada, percebendo que ele é o mais forte deste período. Ele pensa que o Santo da Espada deve ter muitas habilidades de combate de rank S.
Lembrando a descrição de sua habilidade de cópia, ele chega a uma realização. A habilidade que ele tem deve ser capaz de copiar uma habilidade de qualquer caçador desde que ele seja morto por eles. Assim ele tem a ideia de que até mesmo as habilidades do atual Rank 1 podem ser roubadas por ele. E porque ele sabe que não pode morrer, ele abre seu telefone para procurar informações depois de se convencer de que pode fazer isso. Enquanto observa o velho de longe, ele também verifica o fórum e vê que o Santo da Espada era originalmente de uma família rica europeia e que ninguém conhece nenhuma de suas habilidades. Enquanto olha atentamente para o velho bebendo leite, ele lê no fórum que ele abandonou sua fortuna e conexões para ir para a torre, e que ele também tem o hábito de falar consigo mesmo. Gon já agora está incerto porque todas as informações sobre o Santo da Espada são apenas rumores. Ele pensa que teria sido mais conveniente se ele fosse um buscador de atenção como o Imperador das Chamas. O Santo da Espada de repente grita para alguém calar a boca, o que assusta Gon já. Vendo que o Santo da Espada parece estar apenas falando consigo mesmo, ele fica um pouco aliviado. O velho fala sobre entender os sentimentos de uma certa pessoa. Gon já acha estranho e acredita que os rumores sobre ele falar consigo mesmo parecem ser verdadeiros, e ele comenta que sempre há algo errado com as pessoas que são Rank 1. Ele olha novamente através do telefone e vê um comentário no fórum dizendo que há algo que nunca deve ser dito ao Santo da Espada. O comentarista assegura que viu com seus próprios olhos e reconta a história em que o Santo da Espada e 3 caçadores aleatórios estavam discutindo sobre o terreno de caça que eles supostamente reivindicaram. Parece que os 3 caçadores aleatórios estavam provocando o Santo da Espada, mas ele responde calmamente. Um dos 3 caçadores zombou dele e disse que ele deveria comprar novos aparelhos auditivos. Ele então zombou dos netos do Santo da Espada, dizendo que eles também tinham a mesma personalidade ruim, o que fez o Santo da Espada fitar ele com um olhar penetrante. A história continua dizendo que ele então de repente mata o homem que zombou de seus netos, o que fez os outros comentaristas no fórum pensarem que ele estava apenas inventando rumores. Então ele comentou novamente dizendo que todos deveriam acreditar no que quisessem e que ele só queria compartilhar essa história. Seu conselho era que você não deveria falar sobre os netos do Santo da Espada na frente dele se não quiser morrer. Gon já tem uma ideia de como usar a informação que acabou de ler. O Santo da Espada aparentemente continua falando com alguém e diz que eles devem calar a boca e deixá-lo em paz, enquanto Gon já parece ter um plano que quer testar. Quando o Santo da Espada se levanta, ele entrega ao dono o pagamento pela bebida, comentando que estava boa. Ele sai pela porta enquanto o dono lhe deseja um bom dia. As outras pessoas no pub continuaram a olhar para o Santo da Espada enquanto ele saía. Elas ficaram aliviadas que ele finalmente saiu, já que ele estava estranhamente falando consigo mesmo o tempo todo. Gon já também sai depois de dar ao dono o pagamento por suas bebidas. Ele sai pela porta tocando o sino preso a ela. Enquanto caminha para fora, ele se pergunta onde está o Santo da Espada. Olhando ao redor, ele não parece estar em nenhum lugar perto dele. Ele pensa que o Santo da Espada não deveria ter ido longe, já que ele o seguiu imediatamente. Depois de um tempo, ele finalmente o avista. Gon já conseguiu encontrá-lo, já que ele é o único que se veste daquela maneira em Babilônia, então suas roupas se destacam na multidão. Enquanto segue o Santo da Espada, ele se pergunta quais habilidades ele pode ter. Como o Imperador das Chamas tinha uma habilidade de rank, ele só pode imaginar quais habilidades o Santo da Espada que o precedeu pode ter. Ele suspeita que pode ser uma habilidade maior do que a de retorno, o que o deixa animado para copiar a habilidade, e de repente o Santo da Espada falou. O Santo da Espada diz que este lugar deve ser apropriado. Isso surpreendeu Gon já que ele não sabia que o Santo da Espada o tinha visto. Ele o incita a sair do esconderijo. Gon já escondido atrás de uma árvore se pergunta como ele sabia onde ele estava, enquanto o Santo da Espada lhe diz que ninguém saberá o que acontecerá no lugar onde estão. O Santo da Espada o encara enquanto ele sai do esconderijo. Ele se desculpa com o Santo da Espada, dizendo que só queria pedir-lhe um favor. Depois de sua desculpa, o Santo da Espada ri, fazendo Gon já ficar nervoso. O Santo da Espada pergunta por que ele quer pedir um favor, já que ele achou que Gon já fez um péssimo trabalho ao segui-lo, então seria notado. Gon já pensa que o Santo da Espada entendeu mal, que ele queria ser encontrado de propósito. Ele também está desarmado, então se pergunta por que o Santo da Espada está sendo tão hostil com ele. Vendo o Santo da Espada apertando firmemente sua espada, ele percebe que pode ser atacado. Gon já fica confuso com suas ações, já que ele só o seguiu. Então de repente o Santo da Espada o elogia por ser um bom ator, algo que ele espera de um assassino de primeira classe, o que surpreendeu Gon já. Ele pergunta o que ele quis dizer com isso, já que se pergunta como um rank F como ele pode ser suspeito assim, embora esteja um pouco aliviado por não precisar insultar os netos do Santo da Espada. O Santo da Espada lhe diz que não adianta atuar agora, já que ele já viu através de suas mentiras. Gon já pergunta sinceramente ao Santo da Espada novamente o que ele quer dizer, já que ele está totalmente confuso sobre o que está acontecendo. Ele pergunta como ele parece um assassino de primeira classe, mesmo parecendo bastante normal. O Santo da Espada agressivamente lhe diz para calar a boca, enquanto desembainha sua espada. Ele diz a Gon já que possui muitas habilidades, incluindo uma habilidade onde ele pode ver quantas pessoas uma pessoa assassinou, o que fez Gon já ficar nervoso.
Gon já percebe que não pode justificar o que fez mesmo que tenha sido para o bem maior e não tem muitas desculpas para dar ao Santo da Espada pensando que ele já pode ver seu único assassinato. Ainda assim Gon já tenta persuadir o Santo da Espada dizendo que matou por uma boa razão mesmo que pareça que está inventando desculpas. Ele jurou aos céus que estava dizendo a verdade embora o Santo da Espada ainda parecesse não acreditar e tirou o chapéu. Finalmente o Santo da Espada fala dizendo que Gon já é uma pessoa repugnante. O Santo da Espada o chama de demônio e diz que uma pessoa que assassinou inúmeras pessoas não merece ser tratada com razão. Ele admite que também não viveu uma vida honesta mas não era um assassino sem sentido como ele. Isso confunde Gon já que nega as acusações do Santo da Espada dizendo que só matou uma pessoa. O Santo da Espada aponta sua espada para ele e o acusa de continuar mentindo descaradamente. Ele afirma que o número de pessoas que Gon já matou exibido em sua cabeça é 4091. Gon já percebe algo e se dá conta de que de fato apenas matou You Soa uma vez. Mas ele se matou 4090 vezes para voltar ao passado, o que fez o número em sua cabeça subir para 4091. O Santo da Espada pergunta se a bruxa do dragão negro o enviou. Gon já decide correr já que o Santo da Espada sempre o verá como um assassino em massa, enquanto também pensa que copiar sua habilidade é o menor de seus problemas agora. Enquanto corria o Santo da Espada perguntou se ele responderia à pergunta. Pensando que o Santo da Espada o matará sempre que se encontrarem por causa de sua habilidade, o Santo da Espada desiste de fazer perguntas e decide atacar e matar Gon já. Gon já evita por pouco o ataque do Santo da Espada. À medida que a espada faz um movimento completo quase atingindo a garganta de Gon já. O Santo da Espada o elogia por desviar e diz que ele realmente é um assassino de primeira linha. Enquanto se recupera do ataque anterior, Gon já fica frustrado com o velho por não ouvi-lo. Depois de dar um passo para trás, ele acidentalmente pisa em uma pedra perdendo o equilíbrio. Ele rola de dor devido ao seu ímpeto de correr tão rápido. Gon já acredita que teve sorte de desviar do primeiro ataque, mas ele não pode desviar deste pois está imobilizado. O Santo da Espada de repente diz a alguém para ficar quieto. Parece estar falando com alguém que sugere capturar e interrogar Gon já, o que o confunde mais uma vez. Enquanto Gon já ouve o Santo da Espada recusando a ajuda de alguém, ele percebe que essa conversa que está tendo com alguém parece real demais para ser um transtorno mental e suspeita que é uma habilidade. Suspeitando que a habilidade é telepatia, ele fica preocupado. Ele sabe que é possível ter telepatia como uma habilidade neste mundo. Gon já entra em pânico pensando que o Santo da Espada está compartilhando informações de que ele é uma pessoa que matou 4091 pessoas, pensando que ele se tornará um homem procurado na Associação dos Caçadores. Então ele será caçado pelas grandes guildas e pelos melhores ranqueados, e por fim será publicamente executado na Praça de Babilônia. Gon já decide que não permitirá que isso aconteça. Ele chama o Santo da Espada pensando que precisa se matar agora antes que 24 horas se passem. Enquanto o Santo da Espada continua sua conversa com alguém, de repente ele é interrompido por Gon já perguntando como estão seus netos. Gon já diz que ouviu que o Santo da Espada vem de uma família rica na Europa, comentando que eles geralmente atraem pessoas suspeitas. Enquanto ele se aproxima lentamente do Santo da Espada, ele acrescenta que o mundo exterior parece ser um lugar perigoso agora. Ele comenta sarcasticamente que seus netos devem estar seguros já que compartilham o mesmo sangue. Um corte repentino interrompe a enxurrada de insultos de Gon já, enquanto sua cabeça voa separada do corpo. Ele vê a lua e se pergunta se ela sempre foi de cabeça para baixo. Vendo a lua, ele fica hipnotizado pela visão. Ele volta a si pensando que a diferença nas habilidades deles é tão grande que ele nem conseguiu ver o ataque, então ele deseja ser como o Santo da Espada enquanto sua cabeça cai. Enquanto seu corpo também cai, ele é novamente tomado pela inveja. O Santo da Espada sai limpando sua espada enquanto Gon já é deixado morrendo com seu último pensamento, sendo que ele quer a habilidade do Santo da Espada. O sistema mais uma vez lembra-o de que ele morreu. Gon já empolgado para copiar a habilidade do Santo da Espada olha para a janela pop-up intensamente. Finalmente o sistema mostra que as habilidades estão agora sendo criadas, deixando Gon já ainda mais empolgado para ter as habilidades do Santo da Espada. O sistema pede que ele selecione uma carta e Gon já imediatamente tenta encontrar uma carta dourada. Empolgado para se tornar tão poderoso quanto o Imperador das Chamas, ele escolhe uma carta com entusiasmo. De repente ele encontra algo estranho. Não há cartas douradas na seleção. Enquanto ele fica ali confuso, ele não consegue acreditar que não há cartas douradas. Ele achou difícil acreditar que o lendário Santo da Espada chegou ao topo do ranking sem uma habilidade de rank S. Gon já se ajoelha em decepção ao ver que não há cartas douradas. Enquanto está em negação, ele se convence de que deve haver uma habilidade poderosa em uma das cartas prateadas. Olhando para as cartas, ele encontra 3 cartas de bronze, e depois 4 cartas de prata. Ele decide ignorar todas as cartas de bronze, escolhendo apenas uma carta de prata, onde suas chances de obter uma habilidade boa seriam de 1 em 4.
Deduziu que a maioria das cartas de prata teria apenas uma habilidade mediana como uma contagem de mortes. Gon já recusa ter uma habilidade medíocre e deseja ter uma habilidade super poderosa. Depois de implorar para ter uma habilidade boa, ele pega uma carta de prata aleatória, esperando pela habilidade super poderosa do Santo da Espada. O sistema reconhece sua escolha e informa que a habilidade será copiada. Ele então retorna 24 horas no passado. Gon já acorda em pânico. Depois de confirmar que seu corpo está bem, ele imediatamente abre sua lista de habilidades sem saber o que está atrás dele. Enquanto abre a lista de habilidades, ele mais uma vez espera por uma habilidade super poderosa. Depois de ler sua habilidade, ele descobre que é uma habilidade passiva mais chamada Mestre da Espada. Gon já pensa que preferiria uma habilidade de despertar de artes marciais ou uma habilidade ativa de despertar de aura em vez da que ele copiou. Ele pensou que talvez estivesse ficando ganancioso, já que está decepcionado com uma carta de rank a mais, então ele abre sua lista de habilidades novamente para ver o que ela faz. Depois de olhar o nome novamente, ainda não dá nenhuma pista sobre o que ela faz. Gon já de repente ouve uma voz perguntando quem está fazendo barulho. Quando ele olha ao lado dele, fica chocado com o que vê. Ele vê um homem de cabelo vermelho aparentemente falando para um velho ser respeitoso e sair se estiver treinando à noite. O homem continua falando, dizendo que será levado se o velho for longe o suficiente, no qual Gon já interrompe perguntando quem ele é. Ele olha de volta para Gon já e pergunta se ele o vê, ao que ele responde que sim. Depois disso, ele também pergunta se Gon já pode ouvi-lo, ao que ele responde que já que estão conversando, então sim. O homem de cabelo vermelho está confuso, dizendo que isso não deveria acontecer. Ele então pergunta onde ele está e onde está Marcos depois de olhar ao redor do quarto. Gon já lembra do nome Marcos Kallenburi como o Santo da Espada e pergunta se é a quem ele estava se referindo. O homem diz que sim e acrescenta que seu título é demais para um iniciante como ele. Como ele sabe que Gon já conhece o nome do velho, ele então pergunta novamente onde ele estava, enquanto Gon já pensava sobre como ele chamou o Santo da Espada de iniciante apesar de suas habilidades. O homem tenta espiar pela janela, mas não consegue ver muito, já que é muito pequena, enquanto Gon já abre a descrição da habilidade que ele obteve do Santo da Espada. Ela afirma que essa habilidade invoca um fantasma de outro mundo que subiu a torre até o 99º andar e falhou no 100º, e somente o dono da habilidade é capaz de sentir sua presença. Isso levou Gon já a perguntar ao homem de cabelo vermelho se ele era o espírito guardião do Santo da Espada, ao que ele respondeu que sim. Gon já percebe que acidentalmente clonou o homem e pede desculpas a ele pelo erro. O homem de cabelo vermelho fica chocado com o que ele fez. Então ele grita para devolvê-lo ao Santo da Espada. Ele chora e pede em voz alta para cancelar sua habilidade, como se estivesse pedindo um reembolso, já que hoje em dia qualquer coisa é reembolsável. Gon já, enquanto se arrepende de sua escolha, responde que não é algo que ele possa controlar, então não pode cancelar. O homem se senta de cabeça para baixo enquanto reclama que foi levado por um garoto aleatório, o que assusta Gon já que ele parece um fantasma pendurado. Enquanto o homem continuava reclamando, Gon já pediu que eles apenas vivessem quietamente, ao que o homem respondeu em voz alta que ele já está morto, então isso é impossível. Gon já perde a paciência e pede ao homem para morrer em silêncio então. O homem se ofende, dizendo que nunca foi desrespeitado assim, e repreende Gon já por falar mal dos mortos. Ele se pergunta por que o fantasma estava falando demais e de repente se lembra que o Santo da Espada também sempre mandava o fantasma calar a boca. Gon já reclama que não só adquiriu uma habilidade inútil, como também tem que se esconder do Santo da Espada, levando o homem a perguntar por que, já que o velho é realmente muito gentil. O homem avisa que desde que ele não mencione os netos dele, Gon já interrompe, dizendo que ele já sabe. Ele diz ao homem que o Santo da Espada tem uma habilidade de contagem de mortes, ao que o homem responde dizendo que é uma habilidade inútil que só ajuda a descobrir se uma pessoa é assassina. Gon já aponta para a cabeça dizendo 4091. Ele diz ao homem que o número em sua cabeça é 4091. O homem olha para ele com um rosto sério e pergunta se ele é louco, já que parece um total amador. Ele o chama de fraco mesmo entre os amadores e afirma que ele nem sabe usar aura, então pergunta como ele matou 4091 pessoas. Gon já responde dizendo que ele só matou uma pessoa que se tornaria um tirano no futuro, e 4090 foi o número de vezes que ele se matou. Ele revela que tem uma habilidade para copiar uma habilidade aleatória de uma pessoa que o matou e que voltou de 11 anos no futuro, usando uma habilidade de retorno da mesma pessoa que ele matou. Explicando que quando ele morre, ele volta 24 horas antes de ser morto, tornando-o essencialmente imortal. Gon já diz que queria se vingar dele, mas ele era o número 1 no ranking e também tinha a habilidade de retorno, então não era possível matá-lo. Então ele voltou no tempo antes que aquele cara adquirisse sua habilidade. O homem pergunta se ele voltou no tempo só para se vingar de uma pessoa, e que ele cometeu 11 anos de suicídio, por isso o que fez Gon já parecer um pouco sombrio. Depois de fazer tais perguntas, a sala ficou em silêncio. O homem então pergunta qual é o nome dele, ao que ele responde dizendo que é King Gon já. Ele então pergunta por que Gon já escolheu o velho, e por que ele decidiu roubar sua habilidade mesmo depois de terminar sua vingança, ao que Gon já respondeu dizendo que era a maneira mais rápida de ficar mais forte, já que ele era o número 1 no ranking. O homem pensa em algo e faz outra pergunta.
Ele perguntou se Gonja estava revelando tudo isso para ele, já que não havia como ele contar a ninguém mesmo que quisesse, ao que Gonja respondeu que sim. Depois de todas as perguntas, o homem pediu que ele se levantasse. O homem avalia seu físico e diz que seu corpo ficaria bem depois de algum exercício e que ele também tem perseverança e ambição suficientes. Gonja fica desconcertado com o que o homem de repente fez e o ouve dizer que não é ruim. Depois o homem pediu a Gonja para caçar monstros para que ele pudesse ver. Eles então se dirigem à floresta, onde estão os slimes vermelhos. Depois de ver muitos slimes vermelhos vagando por aí, Gonja pergunta se o homem só queria que ele matasse alguns slimes, ao que o homem disse que sim. Ele prepara sua lâmina para atacar o slime, e corta o slime ao meio. Mas o slime contra-ataca, aparentemente inafetado pelo ataque dele. O slime o devora de uma vez só. No entanto, Gonja ainda está focado e prepara outro ataque. Ele ataca com sua lâmina, criando uma abertura dentro do slime, e seguiu com um ataque giratório. O homem observou cuidadosamente Gonja enquanto a luta continuava. Ele disse que sabia disso desde o começo. Gonja pergunta o que ele sabia. O homem lhe diz que quando estava vivo era chamado de Imperador da Espada, e depois que a torre apareceu em seu mundo ele rapidamente chegou ao topo. Enquanto o homem explica, Gonja se lembra da descrição da habilidade que diz que ele limpou o andar 99 e o comparou com o Imperador das Chamas, que se tornou uma lenda após limpar apenas o andar 40. Então o homem lhe diz que em seu nível ele pode facilmente medir o talento de alguém para se tornar um caçador, então ele queria ver como Gonja caça. Gonja sorri fracamente e diz que desperdiçou seu tempo, admitindo que ele não tem talento para lutar. O homem nega o que ele disse e lhe diz que ele tem talento, e acrescenta que é até um talento imenso. Gonja pergunta se ele estava apenas zombando dele, ao que o homem respondeu dizendo que ele realmente não tem talento em artes marciais depois de ver seus movimentos desajeitados e incapacidade de usar aura. Mas ele afirma que ele tem um talento que ninguém mais tem, que é não ter medo da morte. Ele explica que os humanos normalmente se protegem durante uma luta, mas Gonja não tem esse instinto de forma alguma. Gonja provavelmente perdeu esse instinto depois de morrer mais de 4.000 vezes, então ele pergunta se isso pode ser considerado um talento. O homem responde que sim e explica que talento não é algo que você precisa nascer com, então qualquer um pode ganhar um talento em qualquer momento de suas vidas, mas transcender a morte é o mais difícil de conseguir. Ele diz que é incrível ter tal talento. Gonja fica surpreso depois de ouvir tal elogio e pensa no fato de que ninguém nunca lhe disse algo assim, nem ele mesmo. Ele se lembra de que não suportava ser tratado como lixo pelo Imperador das Chamas, tanto que ele se matou 4.000 vezes para se vingar. Durante toda a provação, a morte se tornou seu talento. O homem então pergunta o que ele estava pensando quando morreu para o Santo da Espada. Gonja hesita um pouco para responder. Ele diz que achou bonito. O homem mostrou um grande sorriso no rosto. Então riu incontrolavelmente depois de ouvir sua resposta. Ele o chama de interessante e o elogia mais uma vez. Depois ele confirmou que a habilidade de Gonja era copiar em vez de roubar, afirmando que agora Marcos tem outra versão dele como seu espírito guardião, querendo ver qual deles se tornará o melhor caçador. Ele diz a Gonja que vai ajudá-lo, ao ponto de que ele pode se tornar ainda mais forte do que o velho e dominar a torre. Na manhã seguinte, o homem grita para Gonja dizendo-lhe para acordar. Enquanto dormia confortavelmente, Gonja diz que acordará depois de mais 5 minutos. O Imperador da Espada reclama que ele está relaxando e que Marcos pode estar avançando enquanto Gonja cobre os ouvidos com o travesseiro. Depois de ver Gonja cobrir os ouvidos, o Imperador da Espada grita ainda mais, dizendo que vai cantar até ele acordar, o que irrita tanto Gonja. Ele desiste e verifica seu telefone, já que o Imperador da Espada continua interrompendo seu sono. Vendo que ainda são 4 da manhã, ele grita com ele por ser inconsiderado com o horário. O Imperador da Espada diz que os insetos começam a rastejar às 4 da manhã e que ele deveria acordar mais cedo, já que é mais fraco do que eles. Gonja responde dizendo que ele está apenas entediado, já que não pode dormir porque é um fantasma. Ele disse que na verdade o Santo da Espada treinava às 4 da manhã todos os dias porque ele o irritava, ao que o Imperador da Espada admitiu com raiva. O Imperador da Espada diz que ele deveria estar agradecido, já que ele o acorda, e ordena que ele se curve a ele, ao que Gonja responde com intenção assassina. Depois de ser ameaçado, o Imperador da Espada diz que ele não pode mais morrer, já que está morto, e que se mate se tiver algum problema com isso. Ele então o zomba novamente, dizendo que ele não pode morrer mesmo que queira, e diz a Gonja que seu nome a partir de agora é Zumbiquinho, que o irrita. Depois de forçar Gonja a treinar, ele eventualmente desiste e corre pela cidade, enquanto o Imperador da Espada flutua ao seu lado. Enquanto Gonja corre, o Imperador da Espada lembra que ele só tem sua perseverança como talento e que está de alguma forma abaixo do nível para aprender o básico. Faz 4 dias desde que Gonja copiou a habilidade do Santo da Espada e matou Yousoa novamente, já que ele recomeçou naquela época. Ele também evitou o Santo da Espada tanto quanto possível. O Imperador da Espada continua dizendo que ele tem potencial infinito mesmo
mesmo que ele seja realmente fraco no momento, o que o deixa um pouco ciumento enquanto Gon já diz para ele parar de distraí-lo enquanto corre. Gon já está atualmente seguindo a rotina de treinamento que o espírito guardião fez para ele, então o Imperador da Espada diz que já que ele está recebendo orientação especial também deve pagar a alta mensalidade. Por causa disso ele diz para ele ganhar na loteria. Em Babilônia há uma guilda chamada Sanghyun, também conhecida como a União dos Comerciantes. Seu mestre da guilda é a caçadora de rank 3 chamada Condessa. Sua guilda tem um monopólio na economia da torre, já que ela é a única que tem uma habilidade para negociar com o mundo exterior, tornando a guilda Sanghyun o único lugar que vende bilhetes de loteria. Gon Já e seu espírito guardião foram até a guilda Sanghyun e foram alegremente recebidos por um funcionário com orelhas de gato perguntando em que ele poderia ajudá-los. Ele dá ao funcionário um bilhete de loteria e diz que veio para coletar seus ganhos da loteria. Vendo o bilhete, o funcionário com orelhas de gato o parabeniza alegremente, mas Gon Já desdenha. O Imperador da Espada pergunta por que os funcionários estão sempre usando orelhas de gato, então Gon Já responde dizendo que ouviu que o mestre da guilda é uma mulher gato. Quando o funcionário lembra de que não pode usar bilhetes com mais de 2 anos, o Santo da Espada diz que acha que o mestre da guilda é um pervertido. Gon Já assegura ao funcionário com orelhas de gato que ele comprou o bilhete na semana passada, já que esta foi a primeira coisa que fez depois de receber o espírito guardião, pois precisava de dinheiro. O funcionário olha para o bilhete e pede sua identificação. De repente o funcionário percebe algo depois de olhar para o bilhete de loteria. Ele fica chocado ao ver que Gon Já ganhou 53 mil de ouro. A multidão atrás dele ouve quando o funcionário diz a ele que ele ganhou o primeiro lugar. Depois de ver os ganhos da loteria, o Santo da Espada fica impressionado com a facilidade de ganhar dinheiro com sua habilidade. Quando o funcionário sai para chamar o gerente, o Imperador da Espada fica preocupado que ele possa ser roubado em um beco por causa de seus ganhos. Gon Já diz a ele que não pode esconder o fato de que ganhou, já que o Imperador das Chamas também usou essa tática para ganhar algumas loterias e também não conseguiu esconder que ganhou. Gon Já acha melhor revelar que ganhou, já que se for atacado a guilda Sanghyun sofrerá o maior impacto. O gerente veio usando orelhas de gato e começou a se apresentar dizendo que seu nome é Arthur Tyler. Ele também tem um pseudônimo chamado Guardião do Cofre, e quando Gon Já se apresenta e diz que seu apelido combina com ele, percebe que o gerente é um caçador entre os 300 melhores, já que tem um apelido. Depois que o gerente ri de sua piada, ele pede a Gon Já para segui-lo até os andares superiores. Gon Já se sente lisonjeado, já que caçadores de rank F normalmente não são associados a um top ranker, mas ele é diferente, pois vale mais de 53 mil ouro, enquanto o espírito guardião o zomba por ser fácil. Ele fica irritado com o comentário e deseja que ele se cale. O Imperador da Espada diz para ele pisar em todos no mundo e parar de ser um fraco, o que faz Gon Já pensar que nunca gostaria de ser como ele. Quando o gerente se virou, perguntou a Gon Já se algo estava errado, pois ele de repente parou de andar. Ele responde dizendo que estava apenas distraído por um segundo. O gerente responde dizendo que está aliviado, pois estava se perguntando se alguém o tratou rudemente antes de ele chegar, já que tinha uma expressão preocupada. Gon Já fica tocado pela gentileza do gerente, enquanto o Imperador da Espada se senta zombando dele por ser fácil novamente. Depois de subirem as escadas, o gerente educadamente mostra a ele a sala VIP. Ele fica de repente hipnotizado pela quantidade de ouro, enquanto o gerente mostra a sala contendo o prêmio em dinheiro. O gerente aponta para a mesa contendo 5.300 moedas de ouro brilhantes. Gon Já engole em seco, olhando para a quantia de dinheiro, pensando que essa quantidade de ouro equivale a 5 milhões de dólares de onde ele veio. Ele se lembra do tempo em que passava sua vida desperdiçando no apartamento, pensando que com todo esse dinheiro pode viver confortavelmente pelo resto da vida e que já alcançou sucesso financeiro, enquanto o gerente pergunta se ele quer depositar seu dinheiro. Mas Gon Já decidiu dominar a torre como caçador, então usará o dinheiro apenas como uma ferramenta. Lembrando que já viu ouro muito mais bonito antes, ele recorda ao ver seu cartão de ouro pela primeira vez. Ele diz ao gerente com um olhar sério que manterá seu dinheiro no cofre da Sanghyun. O gerente elogia sua decisão, dizendo que é o que ele pessoalmente recomenda a todos os vencedores da loteria. E acrescenta que entende que eles queiram levar uma quantia tão grande de dinheiro para casa, mas há pessoas horríveis que roubam sem pensar duas vezes. Gon Já diz ao gerente enquanto segura uma moeda de ouro que comprará o título de membro honorário da guilda Sanghyun, pelo qual pagará 10 mil ouro antecipadamente. O gerente pergunta se ele ainda não tem uma guilda, ao que ele responde que não. O espírito guardião de Gon Já fica surpreso, dizendo que ele é mais esperto do que esperava, e diz que uma guilda não é apenas um grupo de amigos para caçadores, mas também uma forma de proteção. Gon Já sorri depois de ouvir tal elogio. Ele sabe que os guardas e a associação de caçadores não são suficientes para proteção, vendo como foi facilmente morto pelo Santo da Espada e pelo Imperador das Chamas.
lembrando que o Imperador das Chamas estava destinado a irritar algumas guildas já que não tinha alianças com ninguém e não pagava taxa de proteção mesmo quando ganhou na loteria 2 vezes. Pensando que essa é a razão pela qual ele quase foi envenenado, ele decide não piorar seu relacionamento com as grandes guildas. Gon já pede mais uma coisa, ao que o gerente diz para ele solicitar o que quiser. Ele lhe dá dinheiro de aluguel para ajudá-lo a conseguir um bom lugar para ficar já que vive em um apartamento barato de um quarto. E também pede para dizer às pessoas que foi um membro honorário anônimo da guilda Sang-Ryun que ganhou caso a mídia pergunte quem foi o vencedor do primeiro lugar na loteria. O gerente fica sem palavras devido à sua prontidão. E diz que ele estava bem preparado para a situação enquanto o Imperador da Espada zomba da cara do gerente. Gon já responde educadamente que sempre precisa estar preparado já que vivem em um mundo tão perigoso, enquanto o Imperador da Espada lhe diz que ele foi erroneamente considerado um fraco. Ele responde dizendo que ele também o chamou de fraco, levando o Imperador da Espada a negar ter dito tal coisa enquanto brinca com a cara do gerente. Seu espírito guardião o elogia dizendo que ele se vira muito bem sozinho e brinca dizendo que pensou no começo que também teria que trocar suas fraldas. Gon já responde dizendo que gosta mais dele quando está calado enquanto o Imperador da Espada olha para sua cara e o chama, dizendo que ele parece bastante feliz apesar de todos os seus comentários. Depois disso, Gon já diz que este é apenas o começo enquanto uma moeda de ouro cai da mesa. Pensando no poder que não pôde utilizar totalmente devido à sua vingança após 4.000 dias voltando ao passado, ele decide que é hora de aproveitar completamente. Depois de sair da guilda Sang-Ryun, o Imperador da Espada diz a Gon já que a mensalidade é a parte mais importante de suas aulas. E o questiona perguntando para que ele usará, ao que ele responde sarcasticamente que era para contratar um professor competente. O Imperador da Espada diz com uma cara séria que já há um professor competente na frente dele, causando irritação em Gon já pela sua falta de vergonha. Seu espírito guardião então revela a resposta dizendo que são livros didáticos, pergaminhos para ensiná-lo artes marciais e poções para aumentar suas habilidades físicas. Mas ele também diz que Gon já não aprenderá nada com pergaminhos em seu nível atual, então a melhor coisa que pode conseguir são poções extremamente boas. Gon já pergunta quão boas precisam ser as poções, o que faz o Imperador da Espada pensar profundamente. Ele então diz a Gon já para comprar de uma loja que ele conhece que pertence a uma guilda chamada Castelo da Alquimia, já que ela tinha muitos curandeiros e alquimistas, o que fez Gon já perguntar com cara são. O Imperador da Espada diz que são muito caras e manda ele se aproximar para saber o preço. Ele sussurra o preço fazendo Gon já ficar extremamente chocado, fazendo-o hesitar em comprar já que ele só poderia pagar por 4 com todo o seu dinheiro, mas seu espírito guardião diz que ele provavelmente pode conseguir 5 em um pacote e ordena que ele se cale e apenas o siga. Gon já fica exausto depois de correr pela cidade seguindo seu espírito guardião. O Imperador da Espada de repente para, o que causa uma colisão entre eles. Ele pergunta por que parou de repente enquanto esfrega a cabeça, ao que seu espírito guardião apenas diz para ele se esconder. E acrescenta que há algo que ele esqueceu de dizer a Gon já. Então ele finalmente vê a razão pela qual pararam. Um homem caminhando com sapatos vermelhos familiares. O Imperador da Espada diz que essa é a loja de poções favorita do velho. Isso chocou Gon já pensando porque não foi informado antes. E que detalhes tão importantes deveriam ser ditos com antecedência. O Santo da Espada de repente para de andar. Ele olha ao redor procurando por algo suspeito. Felizmente Gon já conseguiu se esconder atrás de uma lixeira antes de ser visto. Enquanto cobria a boca de terror, ele pensou que seria ruim se fosse pego ali. O Santo da Espada dá de ombros e continua a caminhar até a loja de poções. Gon já o ouve se afastar, mas ainda leva um tempo para se mover devido ao medo. Ele solta a respiração e reclama que não deveriam ter escolhido uma lixeira como esconderijo, enquanto seu espírito guardião diz que há más notícias já que o velho está lá. O Imperador da Espada deduz que ele provavelmente veio comprar todas as poções para si, e rapidamente diz a Gon já para segui-lo. Seu espírito guardião espreita a cabeça para fora do beco e grita. Eles perceberam que não conseguiram impedir o velho de entrar na loja, e o Imperador da Espada perguntou o que deveriam fazer já que chegaram tarde demais. O espírito guardião de Gon já, enquanto parecia derrotado, diz que aquela loja era a melhor da área, ao que Gon já respondeu indiferentemente. Enquanto Gon já pensava que seria arriscado usar a mesma loja que o Santo da Espada, ele verifica os rankings de caçadores em seu telefone. Depois de ver que a pessoa que está procurando não aparece nos 300 melhores rankings, ele diz a seu espírito guardião que eles não estão lá e ele pergunta se era sobre a sorte de Gon já que estavam falando. Gon já responde dizendo que na verdade estão com sorte agora. Ele diz que não precisa gastar tanto dinheiro quanto pensava, deixando o Imperador da Espada confuso enquanto começa a caminhar. Enquanto olha para trás, Gon já assegura a ele que pode conseguir aquelas poções a um preço baixo depois de dizer que conhece um bom alquimista. Eles então se dirigem aos becos, fazendo o Imperador da Espada perguntar se ele tinha certeza de onde estava indo. As pessoas nos becos pareciam hostis em relação a Gon já que ele era um estranho.
Ainda assim ele continua caminhando enquanto pisa em poças ao longo do caminho. O Imperador da Espada pergunta se um alquimista decente vive ali, ao que Gonja responde dizendo que não são apenas decentes mas também um gênio de gerações. Seu espírito guardião não acredita em suas palavras e diz que nenhum gênio estaria em um lugar como aquele, levando Gonja a deixar ele acreditar no que quiser. Depois de caminhar um pouco, as pessoas nos becos fizeram um som de desapontamento. Gonja percebe que tentaram ver se ele valia a pena roubar, mas eventualmente pensaram que ele era louco, já que continuava falando sozinho sem saber quanto ele tinha no bolso. O Imperador da Espada pergunta se ele realmente sabia como chegar ao destino, já que estavam andando há um tempo. Ele ouve uma mulher pedindo aos agiotas para não levarem seu equipamento devido ao não pagamento de sua dívida, ao que Gonja confirma que estão no lugar certo. Ela implora ao agiota dizendo que não conseguirá nem sobreviver se seu equipamento for levado, ao que o agiota responde dizendo que não se importa. O agiota diz aos seus homens para prenderem tudo o que virem, enquanto a mulher implora por mais tempo para pagar a dívida, ao que o agiota responde dizendo que foi o que ela disse da última vez. Depois que eles apreenderam tudo e colocaram em um carrinho, a mulher segurou o carrinho dizendo que ainda havia poções que ela não tinha terminado, o que irritou o homem que carregava o carrinho. O homem puxou o carrinho com força, fazendo a mulher soltar e cair. Ele lhe dá um conselho dizendo que ela deveria mudar de carreira, enquanto ela permanece caída no chão sem forças. Quando o carrinho foi embora, ela ouviu as pessoas dizendo que sabiam que a loja acabaria falindo. Também disseram que as poções eram superfaturadas a 40 ouro, fazendo com que a alquimista respondesse dizendo às pessoas que ela mal lucrava com as poções. Ela se gabou de que sua loja era a melhor de Babilônia e que eles deveriam ser gratos por sua loja estar em um lugar como aquele, o que fez os espectadores pensarem que ela estava delirando. As pessoas que estavam assistindo começaram a sair depois de vê-la se gabar, fazendo com que ela tentasse detê-los. Ela oferece a eles uma poção especial de força, dizendo que deveriam comprar algumas já que estavam ali, enquanto as pessoas nem sequer consideram comprá-las. O Imperador da Espada pergunta a Gonja se aquela realmente era o gênio de gerações de quem ele estava falando, apontando para a alquimista abatida. Ao que Gonja responde que sim, fazendo seu espírito guardião perguntar se ele estava cego. Ele olha para a alquimista enquanto ela choraminga chorando. Gonja se agacha, chamando a atenção da alquimista. Sabendo que a alquimista não era uma perdedora e uma fraude, ele pergunta se a loja ainda estava aberta, pois ele estava fazendo um pedido caro. A mulher é chamada de mestre alquimista no futuro e se tornará rank 5 e líder do castelo da alquimia. Ela responde um pouco alegre dizendo que sua loja ainda estava aberta e que ela pode fazer qualquer coisa que ele precise. Depois de se levantar e se recompor, ela pergunta quão caro seria o pedido dele. Gonja responde dizendo que será em torno de 20.000 ouro, deixando-a extremamente chocada. Ele planeja estabelecer uma conexão com ela antes que ela entre nos rankings, o que lhe dará muitos benefícios no futuro, enquanto a alquimista ainda está processando o que ele disse. Gonja pergunta se ela aceitará seu pedido, pensando que se tornará seu cliente número 1. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Bueirinho.